dia a todos. É um prazer cumprimentar os membros da comunidade adventista, claro. Meus amigos, simpatizantes que estão conosco nesta manhã. Eu cumprimento com alegria os internautas que nos acompanham, adorando a Deus conosco nesse sábado. Estou contente de poder estar com vocês. Eu estive nesta igreja há uns 20 anos atrás. Eu era nesse tempo aqui. Encontrei algumas pessoas. Eu alegria de compartilhar as horas desse sábado com vocês. Na parte da tarde nós teremos um encontro às 5 horas. Eu vou apresentar uma aula para vocês, sobre Apocalipse 13, sobre o último império dos Estados Unidos. Vou falar de questões geopolíticas e econômicas relacionadas com a profecia. Essa profecia que é uma distinção da interpretação adventista, da nossa escatologia. Você é nosso convidado para estar à tarde aqui às 5 horas e teremos essa apresentação. Agradeço ao pastor Zanella e também a Ana Afonso pela oportunidade e convite que podemos ter esse sábado com vocês e podemos apresentar um pouco da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 4, onde nós temos a leitura para esta oportunidade. Trono e coroa são objetos bastante desejados ao longo da história da humanidade. No passado, na antiguidade, no mundo antigo, o trono e a coroa eram extremamente cobiçados. As pessoas estavam dispostas a matar ou morrer para ocupar o trono, para ter a coroa. E hoje, no mundo moderno, trono e coroa continuam aí na atenção das pessoas, continuam objetos no nosso imaginário e o sucesso de alguns filmes e de jogos, como Guerra dos Tronos, como Elizabeth e outros épicos, atestam ainda da permanência da atração de trono e coroa para o mundo em que nós vivemos. Muito bem, a Bíblia está também repleta da descrição das coisas relacionadas com o trono, com a monarquia, com o governo. E o trono da Bíblia também é o assento do poder. E quando chegamos ao Apocalipse, Deus revelou para João, o profeta, o seu trono. E é possível que não é que a visão foi adaptada para a realidade do imaginário, da realidade das pessoas da época de João, mas que os seres humanos, tendo compreensão do trono de Deus, eles também passaram a ter o seu trono na terra. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, nós temos a visão do trono de Deus. E o profeta é levado ao céu em visão e ele contempla os lugares celestiais, a morada de Deus, e vê o trono do Altíssimo. E o descreve para nós aqui nesse capítulo. Eu convido você para ler comigo dos versículos de 2 até o 4, o que nós temos aqui nessa visão e descrição do trono. Diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis atrás no céu um trono. E no trono alguém sentado. É interessante que, ao ver a cena celestial, ele não fala primeiro de Deus, mas do trono. Porque o trono é o objeto principal nestas visões que vão do capítulo 4 até o capítulo 8. E essas visões deixam claro para nós que o plano da salvação está garantido porque Deus está no trono do universo. Ele exerce todo o poder. No capítulo 5, fala da entronização de Cristo. Então Jesus, uma vez que morreu na cruz e ressurgiu, ele ascendeu ao céu e assentou à destra da majestade. Então, o nosso intercessor também está no trono do universo. Ele governa com Deus o Pai. E isso garante o plano da salvação e a consumação final do propósito salvífico de Deus para com seus filhos. Muito bem, na sequência, então, ele diz assim: e esse que está sentado no trono é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Então era tal a glória, o brilho que reluz ao redor de Deus, e João então compara com essas pedras preciosas, pensando na riqueza do brilho e na beleza dessas coisas comparadas com o trono de Deus.
Então, no versículo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, com coroa sobre a sua cabeça, e eles estão sentados nesses tronos. Muito bem, ao descrever então esse ambiente celestial, depois o profeta fala dos anjos, dos querubins, dos serafins, de todos os seres que estão diante de Deus em adoração, mas ele se concentra no trono de Deus e depois em 24 tronos que estão ao redor do trono do Altíssimo. E sobre esses tronos, ele diz que há 24 pessoas sentadas. Ele diz serem 24 anciãos. Quem são esses camaradas? O que eles têm a ver conosco e o que eles podem nos ensinar? Os 24 anciãos. Não sei se você já estudou, já teve a sua curiosidade despertada para essas personalidades antes, se você já ouviu algum sermão sobre eles. A palavra de Deus é riquíssima e Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada e útil. Então todos os trechos, todas as visões, todos os oráculos têm algum tesouro especial para nós. Então quem são esses 24 anciãos? O que podemos aprender com eles? Eu gostaria então de apresentar a você um pouco desses seres que João viu no céu. Em primeiro lugar, o profeta diz que eles estão vestidos de branco. Tudo que ele fala acerca dos anciãos são duas coisas. Eles estão vestidos de branco, eles têm coroa sobre a sua cabeça e eles estão sentados em seus tronos. E essas três coisas que ele descreve são suficientes para que nós saibamos quem são essas pessoas. Vestidos de vestiduras brancas. Quem é que se veste de branco no livro do Apocalipse? Bem, nós encontramos, por exemplo, uma promessa. A igreja de Sardes, e Jesus fala assim, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. As pessoas que trajam branco no Apocalipse, veste pura e limpa, são vencedores. Eles têm uma experiência especial com Cristo. E o nome deles permanece no livro da vida. Depois, no capítulo 7, versículo 9, ele fala de mais pessoas vestidas de branco. Ele diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, vestidos de vestiduras brancas. Então, agora, a grande multidão dos salvos, e ele diz ser procedentes de todas as nações da terra, e essas pessoas estão em pé, diante do trono de Deus, aprovadas, e estão trajando também compridas vestes brancas. Bem, então quem são os 24 anciãos que se vestem de branco? Por esse primeiro aspecto descrito deles, nós podemos deduzir que eles devem ser os primeiros salvos, as primícias do sacrifício de Cristo, que subiram com ele e já estão diante do trono de Deus, aprovadas, salvas, redimidas, completamente restauradas. No final do livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, ainda lemos assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem, então aqui está uma promessa que fala da grande disponibilidade de graça, de justiça, de santificação, que reside no sangue de Jesus, no seu sacrifício na cruz. E as pessoas que lavam as suas vestes nesse sangue são limpas, são justificadas, são santificadas e poderão ser aprovadas diante de Deus. Bem, ao longo da Bíblia, irmãos e amigos, as vestes são um símbolo bastante constante, assim como o estado de nudez. E as vestes são representativas da condição das pessoas, da dignidade delas. Então, às vezes na Bíblia as pessoas são despidas. Vocês lembram do primeiro homem despido, nu, e correu, tentou se esconder, né? A ausência da veste representativa da condição de culpa, de condenação, de indignidade, de pecado, né?
E as pessoas que estão nessa condição não podem encarar a face de Deus, não podem estar diante de Deus. Depois há aquelas pessoas que estão com a sua veste suja, manchada. As pessoas que pretendem estar diante de Deus, mas com base nos seus próprios atos. Então Deus diz que a justiça do ser humano, independentemente da graça de Jesus, é como um trapo de justiça. E as pessoas não podem se apresentar diante de Deus nessa condição. Mas depois vem a terceira condição, as pessoas que estão dignamente trajadas. Quando o filho pródigo retornou para a casa de seu pai, e ele estava sujo, ele estava imundo, trabalhava com os porcos, mas o pai fez com que ele se vestisse de um traje digno, e ele pôde então entrar na casa paterna, aprovado novamente por causa da benignidade de seu pai. Então o Apocalipse está dizendo para nós nesta manhã que há uma veste de justiça, uma condição de dignidade, de aprovação, que está à disposição de todos os pecadores, e em Cristo Jesus nós podemos nos apropriar dessa condição. Então, independentemente de qual seja a nossa experiência, a nossa história, a Bíblia nos afirma que não é por causa do pecado que as pessoas se perdem, mas por causa de pecados que elas não confessam, não abandonam, não deixam. Mas aquele que confessa os seus pecados, a Bíblia diz: Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça. Aquele que está em Cristo, Paulo diz, já nenhuma condenação mais há de ele. Essa pessoa, você e eu, se estamos em Cristo Jesus, estamos vestidos de branco e somos apresentados diante do trono de Deus como se nunca tivéssemos pecado. E aqui, irmãos, no capítulo 4, então João está dizendo para nós que ele, quando esteve no céu, ele viu que lá já estava um grupo de pessoas desta terra, inteiramente aprovadas, limpas, justas, diante de Deus. Eu quero afirmar para vocês nesta manhã, se você carrega consigo uma culpa, algum sentimento de condenação, se você se sente de alguma forma indigno por qualquer coisa que tenha acontecido, Jesus está chamando você e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de seus fardos de pecado, de sua culpa. Você não precisa carregar mais esse fardo, porque ele já levou por você. Ele tem a veste branca, a justiça, a condição de paz e de dignidade, porque ele pode apresentar você diante do trono de Deus. Em segundo lugar, o profeta diz que os 24 anciãos têm coroas sobre a sua cabeça. A coroa, no livro do Apocalipse, também é um objeto bastante recorrente. E há dois tipos de coroas. Há a coroa real, e tem uma palavra grega para essa coroa real, diadema. Então Jesus porta uma coroa real. Apocalipse 19, no capítulo 12, diz que o dragão tem 7 cabeças, e essas cabeças representam 7 impérios, 7 reinos, Então as cabeças do dragão também têm uma coroa, indicando o poder real que o dragão exerce. Mas essas coroas que os 24 anciãos portam, não é uma coroa real. É uma coroa que é definida na língua grega com o termo Stephanos. Então essa coroa era aquela que era colocada sobre a cabeça dos esportistas, que conquistavam uma prova das Olimpíadas. Então, para coroar seu êxito, sua vitória, para reconhecer sua disciplina, seu esforço, então o atleta recebia essa coroa, Stephanos, uma coroa de vitória, como um louro de vitória. Quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sei que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e também a todos aqueles que amam a sua vida. Aí ele fala da coroa de vitória, da coroa de Stephanos. Esses 24 anciãos, além de eles terem sido lavados no sangue de Jesus, eles também são descritos aqui, irmãos, com esse detalhe, como pessoas que venceram, vencedores, conquistadores, pessoas que passaram pelas mesmas experiências que nós, pessoas que nasceram submetidas à condição da carne, ao domínio do pecado, à inclinação da natureza humana, mas que venceram com Cristo
conquistaram com Cristo a sua vitória. Eu quero dizer para você que o tema do vencedor é um tema abundante no Apocalipse. O Apocalipse não é dirigido a uma comunidade de pessoas desanimadas, de pessoas fracassadas. O Apocalipse é dirigido a uma comunidade de pessoas que serão vencedores. Eu vou dizer o motivo dessa vitória. Mas primeiro veja, o capítulo 2, que é a carta a Éfeso, e Jesus termina com uma promessa. Diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei alimentar-se da árvore da vida. A cada igreja ele faz uma promessa. A Esmirna, ele diz assim, verso 11: o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Aí no capítulo 2, versículo 17, a igreja de Pérgamo, ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Depois a Tiatira: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Poder real, corrige isso. A igreja de Sardes, ele diz: o vencedor será vestido de vestiduras brancas. 3, versículo 12: ao vencedor de Filadélfia, ele diz: eu farei coluna no santuário do meu Deus. E também ali ele terá um novo nome, estará na presença de Deus. Irmãos, o Apocalipse é um livro dirigido a uma comunidade de cristãos que ao longo da história sofre perseguição, uma comunidade que sofre da pressão do pecado, uma comunidade que está exposta às inclinações da carne. Mas Jesus diz assim: se você vencer, vai herdar todas essas coisas, não passará pelo dano da segunda morte, será vestido de vestiduras brancas, vai comer da árvore da vida. No capítulo 15 do Apocalipse, no contexto do grande conflito, da emergência das duas bestas, da marca da besta, de uma situação de perseguição e intolerância, então o Apocalipse fala de um grupo vencedor também. Veja, capítulo 15, verso 2, diz assim: e vi como que o mar de vidro, o mar de vidro está diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 4, verso 6 diz: mas assim, então vi como que o mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro dentro do arco de Deus. Então o que as pessoas vencem no Apocalipse? No Apocalipse as pessoas vencem seu desânimo, seus fracassos, seus vícios, suas inclinações para o pecado. E no Apocalipse, os servos de Deus vencem a besta, vencem a sua marca, no número do seu nome. Haverá uma condição de intolerância, de perseguição, em que a obediência a Deus vai ser proibida na terra, mas a palavra de Deus está garantida que há um grupo que vai vencer nessa situação, que vai permanecer fiel a Deus, apesar de ameaças, e esse grupo então tem o seu destino garantido no Apocalipse. Onde eles vão estar? Em pé, aprovados, sobre o mar de vidro, diante do trono de Deus. Ainda o profeta diz que, no capítulo 17, ele fala do conflito entre Jesus e seus inimigos. No capítulo 17, no versículo 14, ele fala assim: e pelejaram eles, os poderes da terra, contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Na última parte do verso ele fala: e vencerão também aqueles que se acham com ele, os chamados, eleitos e os fiéis. Queridos irmãos, o povo de Deus tem um potencial de vitória, tem uma garantia de vitória à sua disposição. E Jesus nos afirma que nele e por ele nós podemos ser vencedores sobre todas as coisas, sobre os pecados, que tenazmente nos assediam, sobre os vícios. Nunca houve uma sociedade, uma cultura permeada de tantos vícios como a nossa. Os vícios estão dominando a natureza humana. Mas veja, se você está em Cristo, você busca seu poder e clama pela vitória de seu sangue, você pode ser vencedor sobre qualquer tentação, sobre qualquer vício. E se você está em Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida, e você recebe poder do alto para viver uma vida nova, digna, limpa, pura, livre e vitoriosa.
está em Cristo, nós estamos em comunhão com Ele, e em ligação com Ele. Nada desse mundo poderá prendê-la, segurar, derrotá-la, porque a vitória de Cristo é 100%, é absoluta sobre todas as coisas. E a Bíblia ainda nos diz mais. Veja, no capítulo 12, fala do dragão, a serpente, que levou Adão e Eva ao pecado, o inimigo de Cristo, que tentou levá-lo também ao pecado. E diz que o dragão persegue a mulher e persegue os descendentes da mulher. A mulher que representa a igreja pura. E ele persegue os santos, os filhos, os descendentes da mulher, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas veja, capítulo 12, verso 11, diz assim: eles, os santos, os descendentes da mulher, os servos de Deus, o venceram o dragão. Por causa de quê? Por causa do sangue do cordeiro. Então, aqui no meio do Apocalipse, no capítulo 12, quando fala do grande conflito, então diz que o diabo tenta Jesus, ele não consegue vencer. Jesus o derrotou sobre a cruz, ressurgiu, foi assunto ao céu. Então, ele vai perseguir aqueles que servem a Jesus. Essa Bíblia diz assim: mas estes também vencem o dragão. Não por eles mesmos, não porque eles são disciplinados, não porque eles têm poder em si mesmos, mas por causa de quê? Por causa do sangue do cordeiro. Queridos irmãos, há um potencial, há uma garantia de vitória no sangue de Jesus, que está à sua disposição para vencer qualquer conflito da sua vida, qualquer luta, qualquer situação difícil. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. Veja, 24 anciãos estão no trono, diante do trono de Deus, também sentados em seus tronos, portando coroas de vitória. E no capítulo 3, no versículo 21, o profeta Jesus diz assim: ao vencedor, falando à igreja de Laodiceia, 3:21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, quem são os 24 anciãos? São os primeiros redimidos, os primeiros vencedores, os primeiros que já receberam a condição de corregência com Jesus. Vocês estão bem isso? Os 24 anciãos estão sentados em 24 tronos. E eles já são corregentes com Jesus, porque Jesus afirmou assim: aquele que vencer vai sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É interessante que logo após esta promessa, no final do capítulo 3, aí vem o capítulo 4 e fala do trono de Deus. E 24 anciãos que estão sentados nesses tronos. Você sabia que os salvos de Deus, os vencedores, vão reinar com Jesus Cristo? Serão corregentes com Deus e com Cristo? Sim, é isso que está dizendo. No Apocalipse, os servos de Deus que vencem nesta terra recebem um trono e vão reinar com Jesus. Na verdade, o profeta Daniel já havia falado disso. O profeta Daniel nos fala no capítulo 7, verso 27, que os santos não percebidos, mas chegar o tempo em que eles assumirão o controle do reino deste mundo e reinarão para sempre. Mas o que o Apocalipse está dizendo ainda é mais do que isso. O trono de Deus tem 24 tronos em volta, e sobre esses tronos estão assentados 24 anciãos. Nós falamos um pouquinho sobre eles e dissemos que eles são os primeiros vencedores. Ele vai te conferir nessa leitura. Vamos ver esse texto. Belíssimo. O capítulo 5 fala da entronização de Jesus. Foi uma grande cerimônia no céu. Lá estavam os anjos, querubins, serafins, representantes de todo o universo, para receber Jesus depois de sua morte e ressurreição. E Ellen White também teve essa visão. Ela viu essa cerimônia. E então diz assim: todo o céu estava esperando para saudar o Salvador em sua chegada às cortes celestiais, na sua ascensão. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão dos cativos libertos à sua ressurreição o seguiu. Veja, o Apocalipse fala de 24 anciãos, mas os números do Apocalipse são simbólicos. 12 é o número do grupo da aliança. Então Deus tem aliança com Israel, depois aliança com os cristãos. Então ele fala de 24
Mas Ellen White está falando de uma multidão de cativos. E ressuscitou quando? Quando ele morreu na cruz. Então houve um terremoto. E os túmulos se abriram e saíram pessoas. E elas apareceram em Jerusalém, muitos. E depois subiram para o céu com ele. Então ele está dizendo que a multidão de cativos, libertos à sua ressurreição, o seguiu. Ele entra à presença do Pai, ergue as mãos e apresenta os vestígios dos escravos. Aponta para os sinais do seu triunfo. E então apresenta a Deus, o olho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão, que há também de sair dos túmulos na sua segunda vinda. Então essas pessoas, que nós não sabemos quem são, ressuscitaram, glorificadas e subiram com o Senhor, e estão já na condição de inteiramente redimidos, e estão também sentados em seu trono, já governando por Deus. Mas são só esses tronos que existem ao redor do trono de Deus? Então convido você para ler Apocalipse 20, versículo 4, que diz assim: vi também tronos. Então, lá no finalzinho do livro, aproximando-se da descrição da cidade santa, dos últimos eventos, ele diz assim: e vi também tronos, e destes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e também por tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte nem na mão, e viveram. E fizeram o quê? E reinaram com Cristo durante os mil anos, e depois pela eternidade. Então agora, irmãos, o profeta disse que viu ao redor do trono de Deus, não só 24 tronos, mas todos, ele não disse quantos. E ele diz assim: e sentaram-se nesses tronos aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E além de julgar, eles reinam com Jesus. Quando Cristo promete ao vencedor sentar-se no seu trono, ele está prometendo, irmãos, que aquele que vence com ele vai ter a corregência com ele sobre todo o universo de Deus. Sobre todo o universo de Deus. Por fim, a cidade de Deus vai descer sobre esta terra. O trono de Deus estará aqui, né? E daqui deste planeta, o Senhor vai governar todo o seu universo. E ele tem milhões de estrelas, com milhões de mundos e planetas, né? Milhões de galáxias. E ele criou seres em todos esses lugares. E ele governa sobre todo esse universo. Mas ele tem uma relação especial com o planeta Terra, porque a Terra foi a única ovelha que se desgarrou, e Jesus veio do céu aqui, tornou-se um ser humano, e morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Então, por causa dessa relação que ele tem com o planeta Terra, a sede do governo dele passará a ser aqui neste planeta. E daqui, irmão, Jesus vai governar o universo com o auxílio, com a cooperação dos seus santos, dos seus redimidos, dos seus vencedores, aqueles que vão trajar vestes brancas, que terão uma coroa sobre sua cabeça, e que também terão um trono como corregentes deles sobre o universo. Veja, Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz que Jesus compra com seu sangue para Deus pessoas que procedem de todas as nações, tribos, povos e línguas. E ele diz assim: e as constitui em reino e sacerdotes. Então, salvos seriam reinado ao longo da eternidade. Você que é uma pessoa que gosta de realizar, de fazer, de construir, de liderar, de organizar, de cuidar. Às vezes nós olhamos para a eternidade, né, descrito na Bíblia, e pensamos: o que eu vou fazer na eternidade? Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus tem muita coisa para você fazer. Ele tem um universo imenso, e Ele quer compartilhar o governo desse universo com você. Você fica pensando: mas o que tem no universo? Será que estaremos como os anjos, dia e noite, diante do trono de Deus, cantando e tocando harpas? Não, Deus tem milhões de mundos. E Ele administra, Ele lidera, Ele cuida, né, desse universo infinito,
E ele vai compartilhar o cuidado desse universo com os seus salvos. Ele constitui os salvos como reino e sacerdotes. O Apocalipse, portanto, queridos irmãos, abre para nós os portais da eternidade, né, como um espaço, como um tempo, né, de muitas atividades, de muitas coisas que vão atrair a nossa atenção, de muitas coisas para nós descobrirmos e conhecermos, e de muitas coisas para nós realizarmos, né, como servos e não obreiros. O povo de Deus vai governar com Jesus sobre o universo, os vencedores. A Bíblia está dizendo que você também vai ter um sacerdócio. Reis, tudo bem, mas sacerdotes no mundo sem pecado, depois do pecado. Eu vou explicar para você simplesmente com a seguinte afirmação. Queridos irmãos, quando nós saímos, mais dias, pelo universo, visitando os mundos criados por Deus, lá, esses seres vão se reunir para nos receber. E eles vão querer saber como foi a nossa história com Jesus aqui nessa terra. Sim, ela diz, livres da condição da mortalidade, os salvos de Deus vão viajar pelo universo numa velocidade impensável. Anos-luz de distância, em segundos. E eles vão visitar todos os mundos criados por Deus e vão compartilhar com esses seres que não pecaram a sua história com Jesus. E veja, esses seres que não pecaram conhecem o poder de Deus, sua grandeza, sua santidade, mas tem uma coisa de Deus que eles não conhecem. Sabe o que eles não conhecem? Os seres que não pecaram não conhecem a graça de Deus, não conhecem a misericórdia de Deus, porque eles nunca precisaram. Então, por causa do testemunho dos salvos a eles, o coração deles vai se encher de admiração pela pessoa de Deus, pelo sacrifício de Cristo, e eles vão aprender com os salvos, né, a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. Então, o seu testemunho para esses seres vai aproximá-los mais ainda do coração de Deus, porque eles vão perceber quão grandioso Deus é na sua graça, na sua infinita misericórdia. Queridos irmãos e amigos, a nossa história com Deus aqui nessa terra, história de renúncia, história de vitórias, histórias de sacrifício, histórias de amor, de caridade, né? Essas histórias vão impressionar os seres que nunca pecaram. E eles terão interesse de ouvir, né, o que aconteceu na nossa vida, aqui nessa terra, na nossa condição de pecado. E como nós podemos ser libertados dessa condição por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, este é um ministério que o povo de Deus terá ao longo da eternidade. Eu pergunto para você nessa manhã: que história você está preparando para contar no universo? Se a nossa história, as nossas experiências aqui nesta terra serão contadas no universo ao longo da eternidade. Histórias de sacrifício que vão mostrar o poder da graça de Jesus na vida de um ser pecador vão impressionar os seres que nunca pecaram. Que história você está preparando para contar no universo? Você tem um dono do ministério e um sacerdócio que você vai desempenhar ao longo da eternidade. Eu quero dizer para você que esse sacerdócio será apenas uma continuação do trabalho para Deus que você já faz aqui nessa terra. Deus nos deu talentos, recursos para abençoar as pessoas, para cuidar das pessoas, para manifestar a elas, né, a graça de Jesus Cristo. E esse ministério que nós já temos aqui vai se estender pela eternidade. Nós vamos cuidar do universo de Deus com Ele, porque nós já estamos cuidando das coisas de Deus aqui nessa terra. Eu gostaria de finalizar contando para você uma história de sacrifício, de renúncia, que tem sido contada em diferentes países deste mundo e será contada na eternidade. Eu espero que ela inspire você também a dedicar sua vida a Deus, exercendo um poderoso ministério para Ele aqui, onde quer que você viva, que você atue, que você trabalhe.
E esse ministério seu vai continuar depois pela eternidade. Eu quero te contar a história desse casal, de David e Sylvia Floyd. Esses dois bons cristãos viviam na Suécia e eles decidiram que seriam missionários para Deus na África. Queriam evangelizar na África. Então, na década de 20, eles foram para a África e na África conheceram um outro casal da Escandinávia e se juntaram então os 4 missionários e foram para o interior do Congo, numa vila chamada Nilodera. David e Sylvia Floyd tinham um garotinho de 2 anos. O outro casal não tinha filhos. E eles chegaram na vila e começaram a se comunicar com as pessoas e começaram a dizer para elas que eles foram para aquele lugar para falar de Jesus Cristo, da palavra do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra. E começou a dizer que esse Deus podia libertá-los de todos os espíritos maus, a sua superstição. Mas, em poucos dias da presença deles lá, o chefe daquela comunidade disse para eles que eles não poderiam tolerá-los lá, que eles estavam proibidos de falar do seu Deus, e que eles não queriam saber de outros deuses, além daqueles que eles conheciam, porque eles estavam bem do jeito que estavam. Uma vila com muita pobreza, muita dificuldade, doenças. E então David e Sylvia Floyd, o seu garotinho, né, e o segundo casal, fizeram uma cabana e ficaram residindo, mesmo assim, próximo àquela vila. E orando a Deus, para Deus abrir as portas. Afinal de contas, eles tinham ido para a África, para o Congo, um dos países mais perigosos da África, para evangelizar. E não é possível que Deus não fosse abrir uma porta. E eles oraram e oraram, mas nada acontecia. O chefe permanecia irredutível. E ele não permitia que nenhuma pessoa falasse com eles. Senão um garotinho, de uns 7 a 8 anos. E o chefe permitia ir e vender ovos e galinhas para eles, onde eles estavam morando ali próximo. Como nada aconteceu, irmãos, o segundo casal da Escandinávia insistiu e voltou para a missão. Mas David e Sylvia perseveraram ali. E eles pegaram contraíram doenças naquele local, eles não tinham imunidade para aquelas doenças, eles contraíram malária, foram ficando debilitados, e então aconteceu uma coisa inesperada. A Sylvia engravidou. Sem médico, sem remédio, sem hospital, sem medicação, e então teve uma gravidez bastante difícil. E ela, então, Deus tomou um propósito. Ele disse para Deus assim: Senhor, nós viemos aqui para evangelizar, mas pode ser que até venhamos a morrer aqui. Ele disse: e se essa criança que vem aqui beber a música minha é a única pessoa com quem eu posso falar, então eu vou evangelizar essa criança. E toda vez que a menina vinha, ela chamava para entrar e conversava um pouco e falava de Jesus também. Meu irmão, o tempo passou, e então, quando nasceu uma bebezinha, a Sylvia, ela estava tão debilitada que 17 dias depois ela morreu. Como você acha que o David se sentiu? As portas fechadas para evangelizar. A esposa adoeceu e agora estava morta. Ele sepultou a esposa ali, desceu, passou na vila e disse para o chefe: se Deus existe, Ele não me ama e Ele abandonou a minha vida. Ele voltou para a missão, deu a menininha para o casal da Escandinávia e foi embora para a Suécia e se tornou um ateu. E essa garotinha foi cuidada por esse casal, mas alguns meses depois, o casal também adoeceu e morreu. Muita tragédia. Pessoas que queriam servir a Deus evangelizaram. Bem, essa menina então foi dada a um casal de americanos. Pouco tempo depois, esse casal voltou para os Estados Unidos e criou a menina lá. E deram outro nome a ela, de Eide. Então a Eide cresceu nos Estados Unidos. Ela se tornou uma fiel cristã, casou com um rapaz, se tornou pastor. Por volta dos 30 anos de idade, ela trabalhava com o esposo numa escola. Toda a vida dela estava bem, mas ela tinha um buraco negro na sua vida. Porque ela olhava para o passado
e ela sabia que seus pais tinham ido para a África e que não encontraram nenhuma porta aberta e que sua mãe morreu ali quando ela nasceu. E essa história, irmãos, estava irresolvida na sua mente até o dia em que ela foi a caixa do correio, né? E lá estava uma revista escrita em sueco. E ela foi numa revista e não entendeu nenhuma palavra. Mas lá no meio da revista estava uma reportagem. E ela viu uma foto dessa reportagem que a deixou eletrizada. Ela viu essa imagem. Um lugar ermo com uma cruz branca. E sobre a cruz ela conseguiu ler o nome que estava escrito: Sylvia Flop. Ela correu à escola onde ela sabia que tinha um professor que lia o sueco. E ela pediu: leia a reportagem e diga o que está dizendo aí, por favor. O rapaz leu e contou para a história. O que está dizendo que na vila de Milodera, no Congo, tem uma sepultura, uma cruz, né? E lá está o nome Sylvia Flop. E que essa foi a missionária que evangelizou aquela vida. Mas como assim? E ele disse: aqui está dizendo que todas as pessoas dessa vida hoje são cristãos. E está dizendo que a moça evangelizou um menino. E esse menino então se tornou um cristão, abriu uma escola na vila, evangelizou todas as crianças, depois seus pais, e por fim, o chefe da vila também se tornou um cristão. Irmãos, ele não podia acreditar, mas agora ele estava vendo o resultado da vida, do sacrifício de seus pais. Poucos anos depois, houve um congresso da igreja dela, em Londres, na Inglaterra, e ela foi com o esposo. E lá estava uma delegação do Congo. E falhou um pregador do Congo, o líder da igreja daquela região. E ela pediu então para conversar com o pastor. E teve um intérprete, porque ela falava só inglês, ele falava francês. E então ela perguntou: você conhece a vila de Milodera, no Congo? Ele disse: eu sou de Milodera. Ela falou: mas você não conheceu lá a história do casal de missionários que foi para lá evangelizar o Congo? Uma moça chamada Sylvia e o esposo chamado David Flop. Então, irmãos, o rapaz, o pastor, ficou arrepiado. E ele disse assim: sim, eu conheci. E essa moça foi quem me apresentou para Jesus Cristo. E agora, irmãos, aquele moço, aquele menino, que se tornou um homem pastor, era o líder da igreja do Congo. E ela disse: eu sou a menina que nasceu na Síria, lá em Milodera. Foi muita emoção. Essa história está contada em alguns livros ao redor do mundo. Um testemunho daquilo que Deus faz quando uma pessoa coloca a sua vida nas mãos. Depois que você não entende, depois que você não sabe, mas Deus está trabalhando, Deus está operando. E num ato de renúncia, de sacrifício, Deus pode transformar a sua história numa grande corrente de bênçãos para as pessoas. E quando ela conheceu esse pastor, havia 100 mil cristãos no mundo. Por causa da dedicação, do sacrifício daquelas pessoas que foram para lá para falar de Jesus Cristo. Algum tempo depois, ela foi com o esposo para a Suécia em busca de seu pai. Não podia deixar que ele morresse sem contar para ele o resultado da sua vida e do seu trabalho no campo. E ela encontrou o David numa cama, vítima de um AVC, alcoólatra, ateu. Ela não podia falar para ele de imediato, porque ele poderia se emocionar e ter um outro AVC, um infarto e morrer. Então ela passou algumas semanas até que ela pôde dizer para ele que ela era a filha dele, que nasceu em Milodera, no Congo. E então disse: pai, Deus abriu as portas e o seu trabalho e de minha mãe lá no Congo gerou milhares de pessoas para o reino de Deus. E então Deus se reconciliou com Deus. Ele se rebatizou e 3 vezes depois descansou do Senhor. Queridos irmãos, essa história vai ser contada na eternidade. E a sua história também. Essas histórias de renúncia, de sacrifício, contadas para os seres que não pecaram, serão um ministério para os salvos, através do qual
eles vão levar os mundos que não pecaram para mais próximo do coração de Deus. Que história você está preparando para contar na eternidade? Um trono do céu, uma coroa de vitória do céu, uma veste branca está à sua disposição. E um sacerdócio que pede, estará desempenhando por você como um corregente com Jesus Cristo. E deixe isso. Feche os seus olhos. Fiquem em pé. Nosso Deus e bom Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar por todas as tuas dádivas e maravilhas. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu és Deus, todo-poderoso, sábio, santo, criador e mantenedor da tua criação. Nós te louvamos esta manhã, Senhor, especialmente pela graça e misericórdia reveladas em Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus cruzou a eternidade para vir ao nosso mundo, tornar-se um de nós, morrer a nossa morte, cumprir as nossas culpas, para nos comprar com seu sangue para o teu reino. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós visualizamos esta manhã 24 que já estão ao redor do teu trono, que foram vitoriosos, que foram redimidos pelo sangue de Jesus, e já estão exercendo o seu sacerdócio na glória. E, Senhor, visualizando também a eternidade que nos aguarda, nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos mais uma vez. Nós queremos, ó Deus, clamar pela justiça, pela justificação, pelo perdão dos nossos pecados, porque nós queremos também estar de vestes brancas, aprovados diante do teu trono. Nós queremos, ó Pai, receber a coroa da vitória, a coroa de glória, e nós queremos, ó Pai, na condição de imortalidade, testemunhar da graça de Jesus ao longo da eternidade. Ó Pai, abençoa, portanto, cada pessoa aqui nesta manhã, e no nosso dia a dia, nós possamos ter vitórias com Jesus Cristo. Nós possamos, ó Pai, compor histórias de renúncia, de sacrifício, salvando pessoas para o teu reino. E nós possamos contar essas histórias na tua santa cidade. Abençoa e ilumina cada um dos teus filhos nesta hora. E traga-nos mais tarde, às 5 horas, para continuarmos estudando a tua palavra. O que te pedimos em nome de Jesus.